amigos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Você já se sentiu começando o dia irritada, aborrecida, pronta para descarregar sua ira sobre qualquer pessoa? Um sentimento de que algo ruim está prestes a acontecer? Uma tristeza sem razão aparente? Uma vontade de chorar? Uma angústia? Dificuldade de concentrar-se em motivos otimistas? Sem ambiente íntimo para elevar o pensamento em oração ou concentrar-se em leitura edificante? Já parou para pensar quantas vezes isso aconteceu na última quinzena? Estude seu comportamento e emoções e ajude a você mesma. Levante a hipótese de uma influência espiritual ou obsessão. É o que nos alerta o espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier no livro Estude Viva. Esse assunto tão comum, tão do nosso dia a dia, merece ser refletido por todos nós. Para pensar sobre isso, é importante que primeiro nos lembremos: somos espíritos imortais. Esse é um ponto importantíssimo para compreendermos o que está acontecendo conosco. Somos espíritos imortais. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas um envoltório físico. É o que afirmam os espíritos no Livro dos Espíritos. Os seres materiais constituem o mundo visível, o corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. Nós nos relacionamos com pessoas que podemos enxergar, os chamados vivos, e nos relacionamos com pessoas que já passaram para o mundo espiritual, que passaram para uma outra dimensão da vida. Esse é um ponto fundamental. Nós, além de sermos imortais, vivemos em duas dimensões. Nos relacionamos com seres encarnados, que podemos ver, e nos relacionamos com aqueles desencarnados. Eles são iguais a nós. Vivem, amam, odeiam, sofrem. A diferença é que nós temos um corpo carnal e eles não. A vida continua e nós somos os mesmos após a morte. Guardamos amor, gratidão, ódio, vingança. Os espíritos bons e maus convivem conosco e nos podem influenciar. Nós podemos sofrer a ação dos espíritos obsessores. Mas o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, afirmam os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. O processo obsessivo é sempre exercido por espíritos inferiores. Espíritos superiores jamais submetem a nossa vontade. Só nos influenciam para o bem e assim deixam a nossa livre escolha. Então, o processo obsessivo sempre é característica de um espírito mau. Como acontece o processo obsessivo? Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. E isso é muito importante. O que atrai os espíritos inferiores? As nossas imperfeições, as nossas chagas morais, as nossas dificuldades de convivência, de relacionamento. Essas inferioridades é que atraem os espíritos inferiores. Nossa mente recebe e transmite pensamentos. Como agem os espíritos? Pensamentos repetitivos, ideias e imagens insistentes. Por isso que é importante que estejamos atentos. Quando um pensamento que não é comum, não é nosso, insistentemente, perseverantemente, nos assalta o mundo íntimo, é preciso ter atenção. Se a nossa tolerância, a nossa irritabilidade está maior a cada dia, preste atenção. O que está acontecendo com você? Mas quem é este chamado obsessor e que vem nos roubar a paz? De onde ele vem? Quem é ele? Meus amigos, este que nós chamamos muitas vezes de obsessor não é um ser que surgiu das trevas. Muitas vezes recebeu de nós o título sagrado de pai, de mãe, de filho, de filha, de esposo, de amigo. É alguém que já conviveu conosco, que já partilhou da nossa confiança
e que nós traímos essa confiança. É muito importante que nós observemos isso. Ele não é um ser que nós precisamos nos livrar dele. Muitas vezes é um espírito a quem já amamos. No processo obsessivo, não existe vítima e algoz. Todos nós somos necessitados de reparação e de progresso moral. Mas é importante considerar, além de ser um terceiro ponto, somos espíritos imortais. Segundo ponto, nos relacionamos com o mundo físico e o mundo espiritual. E o terceiro ponto fundamental, somos livres. O espírito goza sempre do livre-arbítrio, respondem os espíritos na pergunta 399. Podemos escolher as ideias que vamos acolher em nosso mundo mental. Que sentimento vamos cultivar? Somos o que pensamos e somos livres para escolher. Kardec perguntou aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta da pergunta 459. Então, é importante reconhecer que existe uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Só que na pergunta 641, ele afirma: há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal. Nós podemos resistir ao mal e há virtude nisso. É importante que nós observemos como anda o nosso campo mental, campo das nossas emoções, para que nós possamos escolher o que queremos, que tipo de companhia queremos para a nossa vida. Kardec perguntou aos espíritos: qual o meio prático, a forma prática e eficiente que o homem tem de se melhorar e de resistir à atração do mal? Como fazer isso? Os espíritos respondem na pergunta 919 de forma contundente e simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Por quê? É necessário conhecer a nós mesmos para resistir ao mal, porque conhecendo o que desejamos, o que queremos, que pensamentos cultivamos, nós vamos saber identificar se esse pensamento é nosso ou não. Nesse sentido, meus irmãos, o Espiritismo pode nos ajudar. O Centro Espírita pode nos ajudar. Você sabia que tem cursos de Espiritismo presenciais e à distância? Você pode estudar e aprofundar estes temas e outros tão importantes da nossa vida nestes estudos. Quando identificamos o que está acontecendo, como nós estamos vivendo, nós identificamos o processo obsessivo e podemos superá-lo. Agora, se você não consegue superá-lo sozinho, não há problema algum nisso. Peça ajuda. Jesus nos afirmou: conhecendo como ele nos conhece, pedi e obtereis. Saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão acompanhou Cristo. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava chegando, começou a clamar e a dizer: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que calasse, para que parasse de falar, e ele continuava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e eles chamaram do cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele está te chamando. Ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. E passando a ver, ele seguiu a Jesus pelo caminho. É o que narra o evangelista Marcos. Buscai e achareis, pedi e obtereis. O auxílio mútuo é lei do universo. É uma derivação do amor que devemos cultivar uns com os outros. Nos momentos de dificuldade, procure ajuda. O Centro Espírita pode te ajudar. O conhecimento espírita vai fortalecer a sua fé, vai te ajudar a compreender as leis do destino, a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Vai te ajudar a compreender que você é o senhor do seu destino, que o destino está nas suas mãos. E o tratamento espiritual vai te auxiliar magneticamente através do passe e da desobsessão,
te fortalecendo para as tomadas de decisões, te fortalecendo para seguir a vida. Mas o tratamento espiritual pode ser dispensado à distância? Essa é uma dúvida muito comum. E é uma dúvida que André Luiz relata no livro Nos Domínios da Mediunidade. E o espírito orientador do trabalho de passe, o irmão Conrado, responde. Olha a resposta dele. Sim, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Então, se há sintonia entre aquele que pede o auxílio espiritual, ele irá receber. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. O tratamento espiritual pode sim ser dispensado à distância. Você pode receber o passe em seu lar. Quem vai administrar o passe? Os prepostos de Jesus, os espíritos superiores que trabalham em nome do Cristo pelo bem da humanidade, irão no seu lar te aplicar o passe, conjugando as energias da equipe de médiuns que está orando por você. Se pudéssemos perguntar a Jesus onde a cura da obsessão e das doenças, o que ele responderia? Jesus, por certo, repetiria o que disse ao cego Bartimeu: filho de Timeu, a tua fé te curou. A fé é humana e divina, afirmam os espíritos. A fé em si mesmo é muito importante. Você é um espírito livre, responsável por seus atos, por suas escolhas, por seu pensamento. Lute contra os pensamentos de tristeza, lute contra os pensamentos de ódio, de vingança. Não permita que o outro, encarnado ou desencarnado, se aposse, ocupe o espaço da sua mente e da sua vida. A fé em Deus, você não está só. A promessa de Jesus é verdadeira. Não vos deixarei órfãos. O barco da sua existência está em suas mãos. Você é o timoneiro, você é o condutor. Se tiver dúvidas quanto ao caminho a seguir, ore, peça ajuda. Como o cego Bartimeu, peça, Senhor, que eu veja. O tratamento espiritual, presencial ou à distância, pode te ajudar. Conheça o Espiritismo.